Olá, querido amigo, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Vamos levar adiante uma mensagem aos corações, uma mensagem de paz. A reflexão que trago hoje é reino dividido. Em Mateus 12:25, nos fala que Jesus deu uma resposta exata e certeira àqueles que o perseguiam. Jesus fez algo e os fariseus vieram e disseram que ele estava agindo pelo poder dos demônios. E Jesus olhou para eles e disse que o reino dividido, ele não subsiste. O povo ou a casa dividida não prevaleceria. E no que nós temos visto nos dias de hoje, que o inimigo de nossas almas tem atuado nesta área. Ele tem procurado dividir, porque ele sabe que se dividir, a ruína é certa. Se ele dividir uma família, se ele dividir uma casa, se ele dividir um povo, se ele dividir uma nação, se ele divide um propósito, ele sabe que a vitória é certa, porque todos estão fragilizados. E falando em todos fragilizados, eu recordo que eu cheguei em um determinado lugar onde uma frase me chamou a atenção, numa parede muito branca, uma frase escrita em letras gigantescas, dizia assim: que o amor que nos une seja maior que as diferenças que nos separam. E aquela frase ficou guardada em meu coração. Quantas vezes nós estamos deixando que essas diferenças nos separem? As diferenças de pensamento, as diferenças de crença, as diferenças de muitas coisas. Aí eu pergunto, quando as diferenças forem maior do que o amor, certamente o reino está ruindo. Então tenhamos o cuidado para não sermos contados com aqueles que dividem, com aqueles que prejudicam, com aqueles que derrubam, mas que possamos lembrar que nós fomos chamados para um propósito e esse propósito precisa ser desempenhado. Naquele lugar havia homens que já tinham tido empresas, famílias, bens materiais, eram bem vistos na sociedade. Homens que experimentaram o melhor que o mundo pode oferecer e que agora não tinham nada, apenas um propósito para recomeçar novamente. E aquela frase ficou na minha mente, porque eles estavam ali, eles eram totalmente diferentes uns dos outros. As histórias eram diferentes, mas foram levados àquele lugar pelo mesmo final, a ruína. Porque um dia eles foram peças que foram usadas para dividir os seus lares, dividir as suas empresas, dividir aonde eles estavam. Não vigiaram. E o inimigo de nossas almas, a palavra de Deus diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Agora eles estavam tentando reconstruir novamente, unidos, apoiando-se um ao outro com suas histórias, tentando se erguer novamente. E a frase deles era essa: que esse amor seja maior do que as nossas diferenças. Aí eu pergunto, o amor que temos pela obra de Deus, pelo reino dos céus, está sendo maior do que as diferenças que nos cercam?
que nos rodeiam, que às vezes nos tentam a sermos instrumentos de uma divisão. O amor em qual estamos unidos, ele tem que ser maior do que tudo isso, porque nós temos um propósito e esse propósito precisa ser desempenhado. Tenhamos cuidado para não sermos instrumentos de algo que pode ruir com um povo, uma nação, uma casa, mas que possamos ser um instrumento para unificar os corações. Querido amigos, talvez você diga, missionária, mas que palavra é essa? Um reino dividido não subsiste. São palavras de Jesus. Ele quis mostrar tanto aos seus que os perseguiam como aos seus discípulos que eles precisavam estar unidos em um só propósito. Porque nenhum reino que procura a vitória, ele se divide. Mas a partir do momento que cada um procura o seu próprio bem comum, está fadado ao fracasso. Corre um sério risco de desmoronar. Jesus ele falou que não era só um reino, mas um povo, uma casa. Por que Jesus usou essa expressão? Um reino, um povo e uma casa. Podia ter sido na ordem crescente, mas ele usou na ordem decrescente. Poderia ter sido a casa, o povo e uma nação. Mas ele quis dizer o seguinte, que não importa a ordem que é falado, se casa, povo ou nação, nação, povo ou casa, se o reino estiver dividido, vai ruir, vai cair, não vai prosperar. Então, querido amigo, que nós possamos entender isso. Se a tua casa, você entende que está sendo dividida por pensamentos, por atitudes de alguém, busque a direção de Deus e não deixe que a tua família ela desabe. Se o teu povo, a tua nação, você vê que está sendo dividida, não seja mais um que faz parte dessa ruína, mas seja você a diferença nesta época, porque você foi chamado por um propósito, e o propósito é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e que este amor seja maior do que as diferenças que nos separam, pois ele está voltando, e ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa.